e o porquê que me mexeu de nós conversar um pouco sobre não terceirizar as coisas que são nossas. Essa semana, no começo da semana, eu fazendo um devocional e o Espírito Santo tocou meu coração e falou assim, abençoe a vida do teu irmão. E eu fiquei, puxa, será? E fiquei naquela. E foi. E eu pensei assim comigo, mas eu acho que outro vai fazer, né? Vou deixar o outro fazer. E aí eu pensei comigo, a minha confirmação eu vou conversar com a minha esposa, eu vou conversar com a pastora e vou falar para ela, o Espírito Santo me falou isso. O que você acha? Vai! Tá tudo certo! E eu pensando assim comigo, cara, não era para mim. Não era para acontecer. Mas, queridos, eu me rendi àquilo. E aí nisso veio forte assim no meu coração. Não terceirize o que é seu. Outras pessoas podem fazer, mas não vai ser da mesma maneira. Outras pessoas poderiam sim chegar e abençoar esse irmão. Mas seria da mesma maneira? Seria da mesma forma? Será que seria o mesmo impacto, talvez, uma palavra nesse sentido? Eu acho que não, queridos. Por quê? Porque o Espírito Santo ministrou o meu coração. Ele não ministrou o coração da pastora para a pastora ir fazer, ou do pastor Tiago para o pastor Tiago ir fazer. Não, ministrou o meu. Se eu não vou fazer, com certeza vai se levantar gente que faça. Amém? Com certeza Deus vai levantar outra pessoa para poder fazer. Mas, talvez não gere o impacto que o Senhor queria que acontecesse. Amém? Queridos, e nós não terceirizar tudo que é nosso, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. E quais são as nossas responsabilidades? Quando você era bebê, qual que era a sua responsabilidade? Nenhuma. Né? Quando você se torna um adolescente, qual que é a tua responsabilidade? No máximo, estudar. Sim ou não? Você se torna um jovem. Qual que é a tua responsabilidade? Estudar e lavar uma louça. Esse é o básico. Sim ou não? Ou ajudar em casa, corta uma grama, arruma. Quando você se torna adulto, quais são as suas responsabilidades? Muitas. Sim ou não? Tudo isso que a gente passou, queridos, é a nossa vida espiritual. A gente começa um bebê, a gente se torna um adolescente, a gente se torna um jovem e a gente se torna um adulto. Só tem uma diferença. Nós, no nosso dia a dia, quando nós nos tornamos adultos e temos as nossas responsabilidades, o que nós fazemos? Corremos atrás delas, sim ou não? De cumprir com elas. Sim ou não? Ou talvez. E no espiritual, queridos, é diferente. Em vez de nós correr para cumprir as nossas responsabilidades, nós recuamos das nossas responsabilidades. E aí que entra o terceirizar. Nós começamos a terceirizar o que é para nós fazer. O que é para mim fazer, eu começo a terceirizar. Por quê? Porque o mundo lá fora talvez seja mais fácil de eu viver. Talvez seja mais fácil eu assumir minhas responsabilidades lá fora do que o que Deus chamou para eu fazer. E aí eu começo a terceirizar isso. Tem que ir lá dar uma palavra para o meu irmão. Eu não vou. Eu não vou. Não, vamos orar que Deus vai levantar outra pessoa para ir. Tudo bem, vai levantar outra pessoa para ir. Mas vai voltar naquilo que a gente começou a conversar. Qual que vai ser o impacto disso? E aí, queridos, sinto em lhe dizer mais, qual que é a manifestação do céu na terra que você está tendo?
sendo que tudo que Deus te dá, nós terceirizamos. Tudo que Deus nos dá, a primeira coisa que vem na nossa mente é terceirizar. Sim ou não? Se eu chego para você hoje e falo assim, ó, você vai ter que assumir um grupo familiar, o que acontece? Você vai olhar para mim e vai falar, tem pessoas mais capacitadas que eu. Olhe lá fulano, olhe lá ciclano, ele é mais capacitado que eu. O que é isso? Eu estou terceirizando o que é para mim fazer. E assim é a nossa vida. Nós só terceirizamos as coisas. E nós temos que ter a nossa responsabilidade pessoal. Olha o que Gálatas 6:5 nos fala. Porque cada um de nós é responsável por sua própria conduta. Você é responsável por sua própria conduta. Não vai adiantar você terceirizar suas coisas. A responsabilidade pessoal é fundamental, queridos. Cada um de nós deve buscar a Deus e desenvolver a nossa própria vida espiritual. Vai adiantar eu estar passando por lutas e só pedir que as pessoas orem por mim? Sendo que eu não faço a minha parte? Eu sou responsável pela minha própria conduta. Então não é nem um pouco interessante você pegar e falar assim, eu estou passando por algum problema, eu quero que os irmãos orem por mim, mas eu não oro pelo que eu estou passando. Eu não falo com Deus do que eu estou passando. Por quê? Porque o nosso pensamento é assim, já estão fazendo isso, não precisa eu fazer. Por quê? Porque já estão fazendo. Só que nós esquecemos que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelo que eu faço. Sim ou não? Quando você se torna maior de 18 anos, você se torna responsável pelos seus atos? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que já está comendo comida sólida e continua como se fosse menor de 18 anos. Dependendo de pessoas. Antes dos 18 anos, o filho depende de quem? Do seu pai e da sua mãe. Sim ou não? Quando nós completamos nossos 18 anos, o pai e a mãe falam o quê? Bem-vindo ao mundo, pode. Eu lembro de uma pessoa quando ela chegou e falou para mim assim, começou a chegar os boletos. Depois que ela completou 18 anos, ela chegou e falou, começou a chegar os boletos. Falei, bem-vindo ao time. É isso. Começou a chegar as suas responsabilidades. E nós, por mais que nós já temos os 18 anos, um exemplo, tá, queridos? Na nossa vida espiritual, nós já estamos de maior. Quando começa a chegar as responsabilidades, nós queremos correr delas. Nós não assumimos as nossas responsabilidades. É melhor repassar do que assumir. Do que falar, não, eu estou aqui, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas eu corro sempre das responsabilidades. Queridos, e a nossa fé, qual que é o tamanho da tua fé? É grande? Sim ou não? Qual que é o tamanho da tua fidelidade com Deus? É grande? Por que eu pergunto? Porque a nossa fé, ela tem que ser mais ou menos assim comparada, queridos, com um plantio. O pastor Reginaldo, ele planta, ele sabe bem assim como que funciona, né? Os que mexem assim com lavoura. Primeiro, o que ele faz lá? Ele ara a terra, sim? Depois ele vem plantando a semente, depois ele cultiva essa semente, né? Vai ali os produtos para ela poder se desenvolver. Depois que ela está bem desenvolvida, que deu o seu fruto, ele vai, colhe, sim ou não? E como que é a nossa fé? Nós precisamos cultivá-la. Nós cremos num Deus, nós temos a fé,
Mas se eu não cultivo a minha fé, como que lá na frente eu vou querer colher alguma coisa? Se eu lá atrás eu só terceirizo as coisas. E aí que vem o ponto sobre o plantio. Se quem planta terceiriza tudo para fazer, sai mais em conta ou sai mais caro? Então eu sinto te dizer que se você está terceirizando as coisas, talvez seja o problema que você está passando. Porque quando terceirizamos as coisas sempre saem mais caras. Do que eu assumir a responsabilidade e falar assim, eu vou cultivar isso, eu vou fazer isso. Não interessa o que vai acontecer, eu sei que o Senhor é comigo e eu vou fazer. Nós precisamos também o conhecimento pessoal, isso é importante, queridos. Provérbios 2, do 3 ao 5. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque como a prata, procure-os como os tesouros escondidos. Então entenderá que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Você vai entender o que é o temor do Senhor e vai obter o conhecimento. Busque, clame por inteligência. Nós não podemos depender exclusivamente de pessoas. Porque eu dependo de pessoas para mim buscar a Deus. Eu dependo, porque daí eu vou para o culto lá, o pastor fala uma palavra bonita, beleza, depois daí durante a semana eu vou no meu grupo familiar e lá também é falado coisas bonitas que me agradam, coisas que me alegram, coisas que me levam para cima, e aí 2 dias da semana eu tiro fazendo isso, os outros 5 dias, o que eu faço? Passo só terceirizando as coisas. 2 dias por semana eu sou cristão. Os outros 5 dias da semana eu passo terceirizando a obra que o Senhor mandou eu fazer. A busca pelo conhecimento, queridos, também deve ser individual. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olhem e sejam bem sinceros comigo. Vocês acreditam em tudo que eu falo? Sim ou não? Sim. Vocês não buscam depois o que eu falo aqui? Sejam sinceros. Vocês buscam? Se talvez você não busca o que eu estou falando aqui, queridos, você está terceirizando as coisas. E isso, queridos, pode ser falta de conhecimento. Porque simplesmente você vai pegar o que eu estou falando e eu não vou buscar para mim saber se isso realmente é a verdade e vou parar por aí. O conhecimento, ele é individual. Cada um tem que buscar o seu conhecimento. Cada um tem que buscar. E aí se você me fala assim, não, tudo que você fala está certo. Tudo que você fala é lindo. E vamos lá, vamos para cima, é assim mesmo. Desculpa eu te falar, mas você precisa de mais conhecimento. Por quê? Porque você acha que só o conhecimento que eu passo para vocês é suficiente? Você acha que vir no culto no domingo, ir num grupo familiar durante a semana e não fazer mais nada é suficiente? Você acha que eu terceirizando as coisas ainda vai se tornar suficiente? Não vai, queridos. Não vai. Queridos, nessa de começar a estudar, de começar a buscar conhecimento, de começar a fazer uns devocional mais intenso, eu vi o quanto é valioso o esforço de eu buscar um conhecimento.
E a partir do momento que nós começamos, queridos, a caminhar com as nossas próprias pernas, sem terceirizar as coisas, e falar assim, não, eu preciso mesmo, e eu vou buscar, e eu vou me dedicar a buscar, você vai ver o quanto é valioso isso. Você vai ver o quanto é valioso você chegar e poder falar com as pessoas assim, claramente, sem terceirizar nada, e falar assim, ó, isso eu estudei, isso eu sei. Quantos aqui fazem Academia do Reino? Vocês aprenderam ali? Estão aprendendo? Sim ou não? Eu lembro muito da pastora no começo, quando ela veio para a Academia do Reino, daí começaram a falar uns assuntos mais legais assim e tal. E eu gostava muito quando ela chegava em casa. Por quê? Porque ela chegava em casa e começava a falar tudo. Nossa, a gente aprendeu isso, aprendeu aquilo, e é isso aqui, e tal, isso e tal, e ali ela começava a ir buscar. Mas eu vou buscar para mim ver aqui se é isso, e começou. Queridos, e aquilo ali envolveu o meu coração. E eu falei, cara, eu preciso buscar também. Então, o buscar dela não vem por telepatia, por Bluetooth, para mim. Por mais que você durma junto com a tua esposa, abraçado ali que seja com ela, o conhecimento que ela está buscando não vai passar por Bluetooth lá para mim. Eu preciso buscar. Se eu não buscar, eu estou terceirizando isso. Queridos, e a negligência, ela também tem as suas consequências. Vocês sabiam disso? Tudo tem a sua consequência. Olha o que Mateus 25, do 14 ao 30 nos fala. Queridos, aqui é uma parábola que Jesus está contando, do 14 até o 30. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a cada deles, proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu os 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. E o servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Queridos, eu quero parar aqui um pouquinho. Ele dá quantos talentos para o primeiro? 5. Ele trabalha e multiplica. Sim ou não? O que a palavra fala? Como ele foi fiel no pouco, lhe será acrescentado muitos talentos. Muitas responsabilidades. A palavra não diz sobre talentos, ou vou te acrescentar muito dinheiro. Porque talvez, queridos, hoje tem cristãos servindo na casa do Senhor pensando assim, ó, eu vou enriquecer porque eu estou servindo. Eu vou fazer as coisas certinhas porque eu vou prosperar. Só que aí quando cai numa palavra dessa, sobre responsabilidade, eu terceirizo. Porque eu não quero pegar responsabilidades. Vamos continuar ali. Cheguei até a me perder, queridos. Agora eu já acho. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse,
o Senhor me deu os 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo e que colhe aonde não plantou e ajuda aonde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo, deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de... Queridos, cuidado que cada vez que eu enterro os meus talentos, eu estou terceirizando isso. E cuidado para onde nós podemos ser jogados. Onde haverá choro e ranger de dentes. Talvez Deus tenha te dado 1 talento. 1 talento. E talvez você ache isso muito. Talvez você ache essa responsabilidade que o Senhor tem te dado muito. E você faça o quê? Enterre esse talento. Você fuja dessa responsabilidade. O que o terceiro servo ali fez? Fugiu da responsabilidade. Por quê? Ele enterra o talento falando o quê? Enterrei com medo. Queridos, quem que tinha a maior responsabilidade nessa parábola? Quem que tinha? O que tinha mais talentos, sim ou não? Por quê? Porque ele poderia fazer algum negócio errado e acabaria sem nada. E ele foi ousado. Ele foi ousado. E sabe, aqui eu pego um ponto, queridos, aonde talvez nós começamos a terceirizar as nossas coisas há muito tempo, porque nós não somos ousados no Senhor. Nós não somos ousados nas coisas que o Senhor tem nos dado. De falar assim, é isso mesmo, eu vou fazer, porque o Senhor me capacita para fazer. E aí eu prefiro enterrar o meu talento, por falta de ousadia. Eu prefiro terceirizar tudo que o Senhor me dá por falta de ousadia. E talvez você fale assim, mas eu tenho medo. Medo do quê, queridos? Fala para mim, medo do quê? Foi o Senhor que te chamou? Foi o Senhor que deu? Por que o medo? Se foi Ele que chamou, Ele que deu, Ele é Senhor sobre a tua vida? Ou é o medo o Senhor sobre a tua vida? E talvez nós preferimos enterrar esse talento e viver zen. Eu vou para a igreja com cara de crente, roupa de crente, tenho minha roupa do domingo, sento lá, mas o meu talento está enterrado. Porque talvez o Senhor seja severo e cobre esse talento. E se precisar arrumar alguma coisa, tem um irmão que faz. Se precisar falar com alguém, tem um irmão que faz. Se precisar de uma visita, tem um irmão que faz. Se precisar conversar com alguém, tem um irmão que faz. Cadê os nossos talentos? Você tem multiplicado os teus talentos? Ou você tem enterrado os teus talentos? É simples, queridos. Sabe quem que complica? Faz assim para você. Eu complico. Porque é simples. E talvez você olhe e fale assim, não, pastor. Você não tem noção do que você está falando. Que as coisas são simples, que as coisas...
Você tem um talento? Quem tem talento aqui? Na mão. Quem tem dons? Todos nós temos dons, amém? Sim? No que você tem usado o teu dom? Que Deus te deu? Talvez você esteja o dom da profecia. O que você tem usado? Para quê? Queridos, o profeta Samuel chega a conversar com Davi, sim ou não? Por conta do que Saul fez. Se Davi olha para todas as circunstâncias ao seu redor, o que aconteceria? E olha aqui, vou dar mais um ponto para você. Do que Davi é chamado? Homem segundo o coração de Deus. Você pegou o passado de Davi? Você sabe a história de Davi? Qual que era o passado dele? E ele é chamado homem segundo o coração de Deus, através do profeta Samuel, que foi até lá conversar com ele. Quantas mulheres e homens segundo o coração de Deus estão esperando para que o nosso dom, que a gente enche o peito e fala, eu tenho o dom da profecia. Quantos estão esperando para que nós possamos chegar lá e conversar com eles? E olhar e falar, você é um homem, você é uma mulher segundo o coração de Deus. Mas é muito mais fácil, queridos, eu olhar e falar assim, na igreja tem a equipe profética. E como tem a equipe profética, isso aí é coisa deles. Isso aí é eles que têm que se virar. Sim ou não? Quantas pessoas talvez estão ali, esperando um bom dia nosso, esperando um aperto de mão. Tudo bem? Como que você está? Precisa você ser um profeta, um evangelista, um pastor, um mestrado, doutorado em teologia? Sim, precisa. Mas eu me agarro nessas coisas. E eu falo o quê? Eu não sou um profeta, eu não vou falar. Eu não sei evangelizar, eu não vou falar. Eu não sei fazer, eu não vou falar. Ou talvez dentro do teu coração esteja assim, eu pequei. Eu pequei contra o Senhor. Eu fiz coisas erradas. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus morreu pelo quê? Pelos nossos pecados. E nós fomos curados. Não interessa a situação que você esteja. Como que Lázaro sai da ressurreição? A hora que Jesus ordena, fala, Lázaro, venha para fora. Como que a palavra fala que ele sai? Tudo amarrado. E ali o Senhor fala, agora vocês comecem a desamarrar ele. Começa a desamarrar, começa a tirar as amarraduras dele. Queridos, e ali eu pego uma lição, não importa do jeito que você esteja, não importa a situação que você esteja, Deus ele te chamou, e Ele vai te limpar, Ele vai te restaurar. Não terceirize as coisas. Não terceirize as coisas, porque da forma que Jesus chamou Lázaro para fora, foi o jeito que ele veio, que ele pôde vir com os pés e as mãos amarradas. E ali Jesus falou para os outros, limpa ele, tira todas as coisas dele, que agora ele vai caminhar. Se você está ali, perante uma situação dessa, vamos orar por alguém
porque precisa de oração. Vamos orar. Talvez aquela pessoa, querido, esteja ali com as mãos e os pés amarrados, sim ou não? E você está ali para orar por ela. Mas você talvez olha para o teu companheiro e fala o quê? Ora por ele. Ora por ele aí, faz você. Faz sentido? Jesus pediu para alguém orar por Lázaro? Jesus chegou para Maria e falou: Maria, chama lá o Lázaro. Fez isso? Jesus terceirizou? Então por que nós terceirizamos o que é nosso? E esse é o grande mal que nós temos essa mente de terceirização. Tudo que Deus me fala, eu preciso terceirizar para alguém. Se Deus está falando comigo, eu terceirizo. Por quê? Porque eu não vou fazer. Eu fico na batalha dessa mente e assim, meu Deus, eu não consigo fazer, eu não vou fazer, eu não consigo fazer. E aí entra que Deus levanta uma outra pessoa para fazer e você fica bravo. Deus levanta outras pessoas para fazer e você fica chateado com Deus. Ai, Deus, mas era para mim fazer. Sim, mas a hora que eu pedi você não foi? A hora que eu falei para você fazer, você não fez? E aí ele vai olhar e vai dizer: a minha obra não pode parar. A minha obra é 24 horas. Ela não para. Se você parar, não vai ter o que, não vai ter como. Porque eu preciso dos trabalhadores. Queridos, nessa parábola os servos, eles foram punidos? Sim ou não? Sim. O servo foi punido, queridos, por falta de responsabilidade. Precisamos tomar, queridos, cuidado nisso. Porque ao terceirizar nossas responsabilidades, talvez nós perdemos o que Deus tem para nós. Quando terceirizamos as nossas coisas, nós acabamos perdendo aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer nos envolver, aquilo que Deus quer tratar em nós. Queridos, aqui eu quero dar um testemunho para vocês. Quando nós se convertemos não, quando nós voltamos para a igreja, porque eu era desviado assim, voltamos para a igreja. Aí começamos e tal, vai, viemos para Shalom, conhecemos tudo aqui. E em 2018, a gente passa por uma fase não muito boa. E aí o que acontece? Eu trabalhava numa empresa, ganhando bem nessa empresa. Acabou os amores, mas ali eu comecei a entender, era Deus fazendo. Depois de muito tempo eu comecei a entender isso. E as coisas foram se passando, e a prensa foi aumentando. E nisso, queridos, me veio algo assim, que era para mim voltar aonde o que eu sabia fazer. E numa conversa com meu pai, um dia ele chegou, entregou a chave da oficina para mim e falou assim: ó, volta aqui para a oficina. E nesse meio termo, queridos, nós estava com uma dívida assim, mais ou menos, na praça. Mais ou menos, para não dizer para vocês, grande. E ele me entrega a chave da oficina e fala assim: ó, toca aí, volta a fazer o que você sabe fazer e bola para frente. Eu saio da colônia, vou morar em São Luís, e ali começamos um tratamento. Queridos, eu tinha que pagar um valor alto por mês daquela dívida. Alto. Eu trabalhava de segunda a segunda. Não importava o horário,
não importava o dia. E eu não estou falando isso para dizer assim, então você é o bom, não. Não é isso. O que eu estou tentando colocar aqui, queridos, é que quando nós assumimos as nossas responsabilidades, Deus nos prospera. E não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Quando nós assumimos as nossas responsabilidades ali, queridos, eu assumi do que eu tinha feito, era errado. E eu comecei a martelar, e martelar, e martelar. Queridos, chegava o final do mês, nós pagávamos as contas. E eu não sabia como. E começamos de novo. Vamos trabalhar mais um mês, porque vai chegar o dia 10, a gente tem que começar a pagar de novo. E vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. E conseguimos ir pagando. Conseguimos ir acertando as coisas. Olhava para um, era uma cara feia. Olhava para outro, era outra cara feia. E eu comecei a entender as caras feias. Sabe por quê? Porque se eu olho para alguém e alguém dá um sorriso para mim, eu ia me encostar nessa pessoa. E não era o que Deus queria. Não era o que Deus queria, que eu me encostasse ali. E eu peguei isso para mim. Eu falei, é isso, cara. É isso. Eu vou ter que lutar pela minha família. Eu preciso lutar pela minha família. E ali eu comecei. De segunda a segunda, trabalho e trabalho e trabalho. Nisso a gente volta para a colônia. Queridos, nessa do trabalho, nós estávamos com os jovens. E ali os jovens começaram a crescer, as coisas começaram a desenvolver melhor. Nisso há uma junção ali de liderança, os jovens crescem mais ainda, e as coisas começam a andar. Vou falar para vocês assim, mas as coisas andaram no financeiro, queridos, nós sempre pagamos as contas. Sempre conseguimos pagar as contas. E equilibra as coisas. Não estou falando isso para dizer assim para vocês, estou falando sobre dinheiro, não. É um testemunho, queridos, que quando nós assumimos as nossas responsabilidades, não terceirizamos elas, as coisas acontecem. Eu poderia muito bem chegar e falar assim, quando me entregaram a chave da oficina, eu poderia muito bem falar, pai, então vamos fazer assim, o senhor fica aqui comigo, me ajudando, porque eu preciso pagar minhas contas. Era o certo? Você fica aqui comigo trabalhando, você não precisa sair daqui. Fica aqui. Todo o dinheiro que o senhor ganhar aqui também, você me ajuda a pagar minhas contas. O que eu estaria fazendo? Terceirizando as minhas contas. E isso é a mesma coisa na oração que a gente faz. Senhor, preciso pagar, dá um jeito. Senhor, preciso pagar essa conta, dá um jeito aí. Foi Jesus que fez a conta? Foi Jesus que comprou as coisas? Jesus move aí que eu preciso. Queridos, eu terceirizo até minhas contas para Jesus. Até as minhas coisas pessoais eu terceirizo. Jesus, me ajuda. Eu estou disposto a pagar o preço. Me ajuda. E eu lembro, queridos, que foi isso que eu falei. Porque ali, o casamento já não estava legal, com toda essa situação. E eu comecei a falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Porque eu escutei alguém falar um dia assim, não foi Jesus que fez tuas contas, não foi Jesus que atrapalhou teu casamento, não foi Jesus que comprou um carro novo, não foi Jesus que faz contas todos os meses. Mesmo tendo conta para pagar, faz mais. Não foi Jesus. Foi você, então a responsabilidade é tua. Corra atrás do prejuízo. E isso caiu no meu coração. E eu falei, é isso. Vou precisar trabalhar para poder pagar. Queridos, impressionante.
Chegava o dia 10, nós estávamos com as contas pagas. Chegava as datas, nós estávamos com as contas pagas. Mas, queridos, chegou o momento que eu completei os 18 anos e eu precisei aprender a ser homem. E eu precisei aprender a ter responsabilidade. E eu precisei aprender que eu não posso terceirizar minhas coisas. E hoje, enquanto à tarde eu estava ali ainda lendo, o Espírito Santo começou a me lembrar de tudo isso. E ainda depois ele falou assim, e essa semana você queria terceirizar de novo. Será que com tanta pancada, queridos, nós não entendemos que eu não terceirizo as coisas? E ele foi muito claro assim no meu coração. Com tudo que você passou, você está querendo terceirizar ainda? Não precisa disso. Eu falei, é isso, Senhor. É isso. Queridos, porque as ações, elas são necessárias para que isso aconteça. Porque se eu não agir, eu vou terceirizar. Se eu não der o passo, eu vou terceirizar. Olha o que Tiago 2,17 nos fala. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. A fé, se não tiver obras, é morta. Ação. Sem terceirizar. Se a nossa fé não tiver obra, é o quê? É morta. Precisamos, queridos, parar de terceirizar isso. Queridos, a nossa fé, ela deve se manifestar nas nossas ações. Nós não podemos terceirizar as ações, pois são a expressão da nossa fé. Qual que é o tamanho da sua fé? Você quer saber qual é o tamanho da sua fé? É só você olhar o tamanho das suas ações. O que você tem feito? O tamanho da sua fé é o tanto das suas ações. Você tem colocado o pé na água? Ou você tem duvidado e não tem colocado o pé na água? Queridos, quando Jesus chama Pedro, ele chama Pedro para quê? Para que coloque o pé na água, sim ou não? Que caminhe sobre as águas. Sim ou não? O que Pedro faz? Duvida. O que Jesus fala para ele? Homem, será que deu para pegar? Que a nossa fé, ela está ligada às nossas ações? Pedro estava caminhando. Até então tudo certo. Quando ele duvida, ele afunda. Qual que foi a ação dele? De duvidar. Se ele não duvida, ele tinha chegado tranquilo. E talvez você hoje dentro do teu coração, você tenha terceirizado as coisas, porque você duvida de você mesmo. Você duvida das coisas que Deus é capaz sobre você. Você duvida das coisas que Deus pode fazer através de você. Em você e através de você. Pedro afundou por conta da fé. Precisamos caminhar sobre as águas. Nós precisamos olhar para Jesus. E as nossas ações têm que apontar para Ele. E falar assim, é o Senhor sobre a minha vida. Nada mais importa. Somente o Senhor. E eu não terceirizo mais o que o Senhor tem me dado. E assim nós caminhamos como o Senhor quer que nós caminhemos. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém?